Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, agradecer o convite que foi feito pela comissão que organiza o nosso evento para participar nessa noite, no culto de hoje à noite, trazendo a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 8. Eu não tinha dito ao presbítero Furlan que haveria de pregar exatamente no texto, que foi o texto que ele leu no início e que é também o lema do nosso Supremo Concílio. Romanos, capítulo 11, do verso 33 até o verso 36. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, essa doxologia do apóstolo Paulo está aqui, marcando o final da primeira grande parte da carta aos Romanos. Costumeiramente, nós dividimos essa carta numa parte introdutória, doutrinária, e uma parte prática, onde Paulo faz a aplicação, ou faz uma aplicação daquilo que ele expôs no início da carta. É sempre bom dizer que essa separação ela não pode ser muito forçada, porque Paulo nunca consegue ser doutrinário sem ser prático, e muito menos ser prático sem embasar a sua praxis na teologia. As duas coisas andam juntos, o Paulo mestre e o Paulo pastor não se separam. Mas por motivos didáticos nós costumamos fazer essa separação. Até o capítulo 11 nós temos a doutrina e do 12 até o final nós teríamos a prática. Nessa primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo termina fazendo uma exposição do lugar da nação de Israel na história da redenção. E com isso ele termina a exposição que ele faz aos crentes de Roma do evangelho que ele prega entre judeus e gentios. Todos nós sabemos que o objetivo pelo qual Paulo escreveu a carta aos Romanos foi apresentar esse evangelho. Paulo não era conhecido da igreja de Roma e procurava um apoio para pregar o evangelho na região da Espanha. Roma era a igreja em Roma era a igreja mais apropriada para isso. Ele então escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar os seus planos missionários, isso está no capítulo 1 e no capítulo 15, e dizer o que é que ele prega, especialmente diante do fato de que muitos criticavam e falavam mal da mensagem do apóstolo Paulo. Depois, então, de encerrar essa parte, onde ele faz uma exposição do evangelho que ele prega, ele apresenta essa doxologia que nós acabamos de ler como encerramento de tudo aquilo que ele diz. Uma doxologia é uma expressão de louvor e adoração a Deus, e geralmente é feita depois que o autor bíblico expõe os atos poderosos de Deus na história ou a sua pessoa maravilhosa. O próprio Paulo nos deixou várias doxologias em suas cartas, e aqui nós estamos diante daquela que é provavelmente a mais famosa e conhecida. E essa doxologia, então, coroa e encerra a exposição que Paulo faz da sabedoria de Deus no plano da redenção, e reflete o sentimento do apóstolo diante do grandioso propósito de Deus que lhe foi revelado. É como se, depois de ter exposto tudo aquilo que Deus lhe deu para falar, Paulo olhasse para trás e então ele cai diante de Deus em adoração e encantamento, maravilhado, e eleva a Deus essa expressão de adoração e glória que está registrado aqui. A doxologia tem três partes. Na primeira delas, que está no verso 33, Paulo expressa sua admiração diante da sabedoria de Deus revelada na história da redenção. A segunda parte está no verso 34 e vai até o verso 35,
onde Paulo reconhece a supremacia de Deus na elaboração desse plano maravilhoso que o encanta e maravilha. E a terceira parte está no verso 36, quando Paulo diz que, diante de tudo isso, a glória de Deus é o fim maior de todas as coisas. Meu objetivo nessa noite é que nós procuremos entender o sentimento do apóstolo Paulo diante da grandeza do plano de Deus revelado aqui. E que Deus nos conceda esse mesmo sentimento. Primeiro, a admiração de Paulo diante da sabedoria de Deus revelada na história da redenção, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ao que Paulo se refere? Ele se refere ao que vem dizendo desde o capítulo 1, a respeito da sabedoria de Deus na história da redenção. Ele começou a sua carta expondo a condenação de toda a raça humana, primeiro dos gentios, capítulo 1, depois dos judeus, capítulo 2, e de todos, metade do capítulo 3. Em seguida, Paulo expôs o caminho de Deus para justificar tanto os gentios como os judeus, que é mediante a propiciação que há no sangue de Cristo, metade do capítulo 3 até o capítulo 5. Deus, nesses capítulos, Paulo diz, sabiamente continuou justo, ao mesmo tempo em que ele exerceu misericórdia a pecadores injustos, tornando-os justos. E tudo isso mediante a morte de Cristo na cruz, seguida de sua ressurreição de entre os mortos. E aí, mediante a fé em Jesus Cristo, o homem é justificado diante de Deus, sem aquelas obras requeridas pela lei de Moisés. Paulo, em seguida, explica no capítulo 5 a relação tipológica entre Adão e Cristo e como a história da humanidade está atrelada a essas duas pessoas, a esses dois homens que são cabeças de raça. Paulo depois expõe, a partir do capítulo 6, como Deus em Cristo, pelo Espírito, nos livra do poder do pecado aqui nesse mundo, capítulo 6, e nos livra da escravidão da lei, capítulo 7. E aí nos revela que Deus tem um mundo novo, glorioso, que nos espera depois da ressurreição dos mortos na vinda de Cristo, capítulo 8. Em seguida ele mostra quais os planos de Deus para os descendentes de Abraão, a nação de Israel, mostrando que Deus não rejeitou totalmente, nem finalmente os israelitas. Os judeus eleitos irão ser chamados pelo Evangelho, junto com os gentios eleitos, formando um novo povo para o louvor da glória de Deus. E aí, diante da grandiosidade desse plano que ele vem expondo desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo prorrompe nessas declarações de admiração, adoração e louvor, ou nessa doxologia que nós acabamos de ver. Nessa primeira parte, então, em que ele expressa a sua admiração, nós temos 3 declarações que estão contidas aí no verso 33. A primeira delas é: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus a que Paulo se refere aqui é o saber de Deus em ter concebido um plano tão sábio e tão perfeito, que envolve conhecimento da natureza humana, conhecimento do mundo e da sua criação, conhecimento da eternidade e da glória. Paulo aqui está admirado diante da sabedoria de Deus em usar esse conhecimento para fazer coisa que aos olhos humanos são impossíveis. Ou seja, Deus, o conhecimento de Deus, ou profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, em tornar-se plenamente homem, sem deixar de ser plenamente Deus, e assim morrer na cruz por pecadores perdidos. É o que Paulo ensina. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, em tornar justas pessoas pecadoras e injustas, sem que com isso o próprio Deus também se torne injusto. A sabedoria de Deus em eleger e predestinar quem Ele quis para ser salvo, sem que com isso ele tenha cometido injustiça e acepção de pessoas, como Paulo diz no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. A sabedoria de Deus em conquistar e vencer o pecado de tal forma que no novo céu e na nova terra não haverá mais possibilidade de pecado. O último estágio será superior ao primeiro.
a sabedoria de Deus em relacionar-se com os homens e reagir às escolhas e decisões voluntárias desses homens, sem deixar de, no final, fazer tudo aquilo que Ele havia determinado fazer desde a eternidade. A profundidade da sabedoria de Deus em fazer com que a desobediência de um povo, que foi a nação de Israel, se tornasse em oportunidade para oferecer salvação gratuita aos demais povos. A sabedoria do conhecimento de Deus é por demais profunda, e Paulo, portanto, está admirado, profundidade do conhecimento e da sabedoria de Deus em aplicar esse conhecimento da forma como ele o fez. A segunda frase que está ainda dentro dessa primeira parte, onde Paulo expressa a sua admiração, é a que diz: quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondáveis os juízos de Deus, está aí no verso 33. Os juízos de Deus são as escolhas e as decisões que Deus tomou na eternidade, quando ainda nada havia. Eles são insondáveis porque nós não podemos entender e explicar, mesmo depois de cuidadosa análise. O que Paulo estava pensando quando ele disse assim: quão insondáveis os juízos de Deus? Provavelmente em questões do tipo que Deus deu entrada ao pecado no mundo, sem contudo ter se tornado o autor do pecado e do mal. É insondável isso para nós. É insondável que Ele decidiu salvar homens e não os anjos, uma vez que as duas raças caíram. Para nós é insondável que Ele decidiu salvar pecadores, em vez de condenar a todos para o inferno com justiça, que é o que nós merecemos. É insondável que Ele resolveu fazer uma aliança com um povo tão pequeno como era a nação de Israel, quando Ele poderia ter feito com os assírios, os mesopotâmios ou os egípcios, que eram nações muito mais poderosas. Foi escolher uma nação pequena, insignificante diante do poderio mundial daquelas outras nações. Quão insondáveis os juízos de Deus, quando Ele decidiu pelo sofrimento, morte e sepultamento de Jesus, seu Filho, na cruz do Calvário. Quão insondável o juízo de Deus, pelo qual Ele decretou tudo o que haveria de acontecer, sem tirar a responsabilidade das criaturas morais que Ele criou, homens e anjos. Por isso, Paulo diz, nós não podemos compreender, foge à nossa compreensão essas decisões, essas escolhas e esses juízos de Deus. A terceira frase dele ainda, naquela parte onde ele está expressando a sua admiração, é: quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os caminhos de Deus são os métodos pelos quais Ele realizou esse plano que Ele concebeu na eternidade e o concretiza na história humana. É isso que Paulo se refere com os caminhos de Deus. A palavra inescrutável que ele usa aqui é semelhante à palavra insondável que ele usou na frase anterior, mas com a nuance de significar alguma coisa que não pode ser detectado. Talvez o significado seja esse, que Paulo está dizendo que o homem não consegue detectar os caminhos de Deus, seus métodos na história e sua ação realizando seus planos e projetos. E com isso ele está repetindo o que disse Isaías no capítulo 55 e no verso 9 da sua profecia, onde Deus declara que os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos caminhos e que os pensamentos dele são diferentes dos nossos e muito mais elevados. Em outras palavras, quem sabe, Paulo está aqui pensando, quando ele diz quão inescrutáveis são os caminhos de Deus, ou seja, nós não conseguimos detectar os métodos de Deus, nem compreender, por exemplo, porque ele fez um pacto com Abraão, ou o pacto que ele fez com Abraão, aquilo passou indetectado para a humanidade. Quando ele deu a lei através de Moisés, quando ele pediu sacrifícios de animais, quando ele mandou os profetas, quando ele mandou João Batista, quando ele se torna carne na pessoa de Cristo Jesus, quando ele escolhe morrer humilhado e desprezado numa cruz, ressurgindo ao terceiro dia, enviar o seu Espírito Santo, instituir a igreja nesse mundo, permitir o aparente triunfo do mal, vencido apenas pela vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo isso é indetectado pelo mundo, não sai no jornal, a humanidade não compreende.
Quão inescrutáveis os caminhos de Deus, diz o apóstolo Paulo. Por tudo isso, ele prorrompe em admiração diante da sabedoria e do conhecimento e da profundidade dos juízos e dos caminhos de Deus. É a primeira parte dessa doxologia, depois que Paulo revê tudo que escreveu do capítulo 1 até o final do capítulo 11, o plano da redenção. A segunda parte da doxologia está aí nos versos 34 a 35, onde Paulo reconhece a supremacia de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou seja, esse plano sábio, majestoso, inesperado, profundo, aponta para a plena, completa e total soberania de Deus. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Tipo, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, ele está dizendo que tudo isso que Deus fez, o plano da redenção, foi feito sem a participação do homem. O homem em nada participou da sua concepção e muito menos da sua implementação. Diante disso, Paulo faz essas duas perguntas com base nas palavras de Isaías 40, de 12 a 48. A primeira é: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta retórica que Isaías faz e que Paulo repete. Pergunta retórica é aquela que a gente faz já sabendo a resposta. Quem conheceu a mente do Senhor? Resposta é: ninguém. Não existe ninguém além de Deus que possa compreender a sua mente e a sua maneira de pensar, o raciocínio de Deus, a razão pela qual ele toma algumas decisões e não outras. Quem conheceu a mente do Senhor? A resposta é: homem nenhum. Deus é insondável e incompreensível, totalmente outro. Está muito acima de nós. Nós somos suas criaturas limitadas, subjetivas. Nenhum homem participou do projeto de Deus. Portanto, a resposta à pergunta, baseada em Isaías, quem conheceu a mente do Senhor, quem conhece a mente do Senhor, a resposta é: ninguém. Nós não conhecemos a mente de Deus. Não sabemos como Ele raciocina, não sabemos como Ele desenvolve, ou decide, ou faz, ou toma aquelas decisões que Ele resolveu tomar. A segunda pergunta de Paulo, também baseada em Isaías, é: quem foi o seu conselheiro quando ele lá na eternidade elaborou esse plano de redenção? Quem estava com Deus na eternidade, na mesa de trabalho com o Pai, Filho e Espírito Santo, e deu conselhos a Deus sobre como realizar a história da redenção? Nem mesmo os anjos participaram disso. Nenhuma criatura estava presente. Em outras palavras, o cristão não deveria julgar, condenar e rejeitar a Deus simplesmente porque não entende os seus planos. Isso é muito comum às vezes, no meio da igreja. Pessoas imprudentemente se levantam para julgar a revelação que Deus fez do seu plano, quando com humildade deveria dizer: isso ultrapassa a minha compreensão. Eu não posso compreender e perceber todas as dimensões do que está sendo dito ou que está sendo escrito aqui. E agora, a terceira, ainda nesse verso 34, Paulo faz mais uma pergunta baseado em Jó, capítulo 41, verso 11, onde Jó tinha dito: quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ou seja, quem é que deu alguma coisa a Deus para receber dele algo em pagamento? O ponto de Paulo é que Deus não deve nada a ninguém. Quem é que deu primeiro a ele para que ele esteja obrigado a devolver ou pagar alguma coisa? O plano da redenção não foi feito como resposta à dívida que Deus tem com algum ser humano. Do tipo assim, Deus viu quem ia acreditar e aí predestinou aquela pessoa com base na sua presciência. Paulo está dizendo: quem é que deu primeiro a ele para que ele tenha que restituir? Ou seja, nada do que Deus elaborou na eternidade foi feito com base no mérito humano, ou real, ou preexistente, ou previsto na onisciência de Deus. Ele faz tudo o que ele faz porque ele é Deus, porque ele é o que ele é. Foi ele que colocou tudo em movimento, exclusivamente por sua sabedoria e poder criador. Não é difícil ler Romanos capítulo 1 até capítulo 11 e ver muito claramente que essa é a mensagem de Paulo,
que a salvação e a redenção é obra de Deus do começo ao fim, e que Ele fez isso pelos motivos que Ele fez, para a sua glória, e que nem sempre nós compreendemos as suas razões, os seus critérios e os seus juízos, mas é inegável que no final toda a obra é dele e não nossa. A terceira parte da doxologia está no verso 36, quando Paulo diz que a glória de Deus é o fim maior pelo qual Ele fez todas estas coisas. Verso 36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A conclusão inevitável a que Paulo chega, diante de tudo isso que ele já falou, é que, portanto, toda a glória deve ser dada a Deus pela elaboração e execução da história da redenção. O porquê aí, no verso 36, introduz a razão pela qual nós devemos dar glória a Deus. Devemos dar glória a Ele porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Dele são todas as coisas, porque Ele as criou. Tudo é dele por direito de criação. Por meio dele são todas as coisas, isto é, tudo existe por meio dele, que não somente criou, como também sustenta e provê. E para ele são todas as coisas. Tudo foi criado, elaborado e executado, concebido, exatamente para que no final Deus recebesse toda a glória. Como consequência, final do verso 36, Paulo diz, a ele, pois, essa é a consequência, de tudo, esse pois aí introduz a consequência de tudo que Paulo disse desde o capítulo 1. A ele, pois, seja a glória, o louvor, a exaltação, a adoração e o reconhecimento, eternamente, começando aqui e continuando eternidade afora. É exatamente em passagens como estas que nós baseamos um dos temas mais queridos, ou um dos pontos mais queridos da nossa teologia, de que o fim principal do homem é conhecer a Deus e gozar da sua companhia, da comunhão com Deus e glorificá-lo para todo sempre. O que é que nós podemos aprender dessa doxologia, irmãos? Eu creio que muita coisa já foi dita, mas deixe tentar sumariar. Eu sou calvinista, e Calvino, uma das virtudes que Calvino mais admirava era a brevidade. E os arminianos também, porque John Wesley dizia assim, se um sermão é bom, ele vai ser curto, e se é ruim, tem que ser breve. Então, deixe-me partir já para fechar. O que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, que Deus nos revelou o seu plano glorioso mediante as escrituras dos profetas e dos apóstolos. Ele nos desvendou aqui na Bíblia o mistério da sua vontade. E, portanto, pelas Escrituras, nós podemos saber e conhecer esse plano. Deus, na revelação que nos deu, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Ele nos mostrou seus métodos, seus caminhos, seus desígnios, seus juízos e o fim de todas as coisas. E aqui vem o meu segundo ponto, que é decorrente desse. Se Deus não tivesse revelado estas coisas nas Escrituras, nenhum de nós saberia ou jamais imaginaria algo similar, um plano tão grandioso e sábio como esse. O que é uma das evidências claras da origem divina do Evangelho. Mente humana alguma poderia conceber esse tipo de projeto. Terceiro ponto, que eu quero chamar a sua atenção aqui, que nós podemos derivar da Escritura aqui, é que ainda assim, ainda que Deus revelou na Escritura o seu plano, quanta coisa permanece misteriosa e insondável. Lembremos que quem escreveu estas palavras, ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? A pessoa que escreveu estas palavras foi talvez um dos homens que mais conhecimento teve de Deus e dos seus caminhos aqui nesse mundo, que foi o apóstolo Paulo. Homem levantado por Deus, que recebeu revelação direta, inspiração para entender o Antigo Testamento,
sintetizar, sumariar e expor o grande plano de Deus de maneira magistral nas cartas que ele escreveu. E mesmo assim esse homem reconhece a profundidade, o mistério dos caminhos e dos métodos de Deus aqui nesse mundo. Isso nos leva a algumas aplicações práticas que eu queria trazer para nós nessa noite. A primeira delas é que é a meditação nesse evangelho que deveria levar o crente a sentir alguma coisa. O que acontece às vezes na nossa igreja? Lá vem o ministro do louvor, o levita, e a missão dele é fazer o povo se sentir bem com a música, fazer o povo sentir alguma coisa, ou alegria, ou euforia, ou sensação de enlevo e tudo mais. E ele, como é que ele vai fazer isso? Pelo poder da música bonita, ou alguns usam coreografia evangélica e tem tantos outros recursos. Mas aqui você está vendo o que é que de fato deve mover o sentimento do coração do crente. Deve mover o coração do crente. É a contemplação do plano de Deus, da sua majestade, da sua glória, da sua sabedoria, em mandar o seu Filho, que voluntariamente morreu por pecadores, para constituir um povo seu. Os métodos que ele usou, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é meditando nisso que Paulo prorrompe nessa doxologia cheia de sentimento. Ele está aqui tomado em êxtase. Se ele não fosse presbiteriano, ele estava gritando aleluia aqui. Dá tempo ainda para gritar. É isso que tem que mover o nosso coração, meus irmãos. Às vezes nós planejamos o culto para levar o povo de Deus à adoração mais profunda, usando métodos e estratégias, esquecendo que é isso que deve fazer com que nós sintamos profunda tristeza pelo nosso pecado. Eu não tenho problema com choro no culto, lágrima no culto, que gente caia no culto. Eu não tenho problema com isso, desde que caia diante da contemplação da glória de Deus, da majestade de Deus, da grandeza de Cristo. Caia, meu irmão. Se é por isso, levante a mão, louve a Deus, dê aleluia, se você foi movido pela grandeza e a majestade desse plano. Mas o que é que acontece às vezes? O pastor anuncia o hino e o crente já começa, oh, glória. Eu não tenho problema com emoção no culto. A pergunta é, o que é que está causando essa emoção? Ela procede de onde? Segunda coisa que eu penso que esse texto nos ensina, é que o evangelho deve motivar os cristãos a mudar de vida e se entregar inteiramente a Deus mediante Jesus Cristo. É impossível você entender, se você entendeu o evangelho, como Paulo expõe do capítulo 1 até o capítulo 11, se você entendeu o coração do evangelho, se você viu a majestade de Deus, a glória de Deus revelada na cruz de Cristo e na sua ressurreição, é impossível que você continue o mesmo. Se isso não mover você como moveu o apóstolo Paulo, alguma coisa está radicalmente errada na sua vida. Nós às vezes somos acusados de nos preocuparmos demais com exatidão teológica e com precisão doutrinária e esquecermos aspectos mais humanos como a emoção ou a prática ou atitudes na vida. Mas veja que essa doxologia, que expressa um sentimento profundo, admiração e quebrantamento, ela vem depois, talvez, da maior e mais precisa exposição doutrinária de toda a Bíblia, que é Romanos de capítulo 1 a capítulo 11. E Paulo termina de joelhos diante de Deus, dando glória a Ele. O que é que deve mudar a vida do cristão, se não exatamente isso? Não sem razão, capítulo 12, verso 1, como é que começa? A parte prática da carta, que eu não vou ter tempo de entrar aqui. Como é que começa? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que Ele acabou de expor aí, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
A parte prática da carta, ela é introduzida com um pois, ela é toda baseada naquilo que expôs nos capítulos de 1 a 11, e que maravilham e encantam o coração do apóstolo Paulo. Meus irmãos, se o nosso evangelho não desperta em nós esses sentimentos de enlevo, de encantamento, e desejos de viver para a glória desse Deus, de renunciar ao mundo, e de nos entregar completamente a Ele, alguma coisa de fato está errada, profundamente errada com a nossa profissão de fé. Um último ponto, aliás, um penúltimo ponto aqui, é que esse texto nos ensina que esse texto deveria nos levar a nos contentar em não ter todas as respostas. É a tentativa de falar onde a Bíblia se cala que tem feito com que heresias perniciosas se levantem no meio do povo de Deus. Quando você tenta dar respostas para perguntas cujas respostas não estão na Bíblia. A regra é essa: calar-se onde a Bíblia cala. É o que o Paulo está dizendo isso aqui, quando ele admite a profundidade dos mistérios de Deus, a inescrutabilidade dos seus caminhos. Nós temos de nos contentar com o fato de que nós não temos todas as respostas e conviver com elas. Eu não tenho a resposta para a questão de como Deus é absolutamente soberano e na eternidade decretou tudo o que existe, e ao mesmo tempo eu sou responsável pelos meus atos. E as minhas decisões, elas são decisões que eu tomei de livre e espontânea vontade. Eu não tenho resposta para esse mistério, mas eu sei que a Bíblia afirma as duas coisas e eu vou manter as duas juntas. A tentativa de explicar isso, ou de formular uma teologia que responda a isso, acaba ou diminuindo a soberania de Deus, ou tirando a responsabilidade do homem. Então, essa passagem nos deve levar a meditar no fato de que há mistérios na revelação e que Deus não nos deu a conhecer, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, onde 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, né? Fugindo da matemática convencional. Eu não sei explicar. Não sei explicar como Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Eu não sei explicar como Ele pode ser isso ao mesmo tempo, sem contradição. A última aplicação é essa, querido. Qual a sua reação, então, diante desse grandioso plano de Deus? É o que eu queria trazer para vocês nessa noite. Se isso não nos encanta, não nos maravilha, não faz com que nós prorrompamos em uma doxologia diária, seguida de uma mudança de vida e de uma prática correspondente, alguma coisa está errada com o nosso Evangelho. Queira Deus nos dar um coração quebrantado, humilde, e que encha o nosso coração de gozo, de alegria e de encantamento com esse Evangelho maravilhoso. Amém.